Olá pessoal, espero que estejam todos e todas bem. Mais uma vez nós se encontrando para nos meditarmos, refletirmos, estudarmos um pouco nesse programa de vida, né, que é o Por Trás das Palavras. E hoje quero trabalhar com vocês um tema que vai virar uma série, já é uma série, é uma questão muito importante que está aparecendo, né, na nossa sociedade, né, comunitária, e que é um tema oportuno, preciso, que seria, né, o tema teologia para todos. É um tema que nós iremos trabalhar, meditarmos hoje, mas vai ter várias outras partes ainda. Né? O tema seria teologia para todos. Tá? A primeira pergunta que eu quero perguntar a vocês: qual é o papel do teólogo dentro da comunidade pobre? Qual é o papel do teólogo dentro de uma comunidade? Essa é a primeira pergunta que a gente vai tentar abranger, caminhar a partir da nossa reflexão de hoje. Tá? Minha gente, nós vivemos numa sociedade que o preconceito é muito forte, muito grande, quando se trata, né, de questão religiosa, é que aumenta mesmo a disputa do poder. A disputa do poder é aquela pastoral, aquele grupo, aquele movimento é meu. Fui eu que criei. Foi eu que sou a mãe, eu sou o pai, né? E fica nessa questão em busca do DNA da criança. Aí um diz que é pai, outro diz que é mãe. E isso acaba prejudicando em si porque as pessoas tratam-se como fossem suas, é uma questão sua. E na verdade, uma pastoral, um movimento, essas coisas, grupos, né, faz parte da eclesiologia, né, da comunidade, do movimento religioso. E essa disputa de poder gera um mal-estar, destrói a sua unidade, destrói o bem mais precioso da comunidade. Quando eu sou inteligente, eu tenho o direito de destruir, derrubar o outro, porque o outro, a opinião dele, dela, me incomoda. Porque quando se trata, né, de dialogar, de refletir, seguir um novo caminho proposto, gerando uma reflexão para que as pessoas possam compreender, gera um campo de guerra. A guerra não está acontecendo em Gaza, na Palestina, é Israel com Palestina, Ucrânia com Rússia, Rússia com Ucrânia, não. Existe nas nossas comunidades, dentro da nossa igreja, guerras internas, disputa de poder de quem pode e quem não pode, quem pode falar e quem não pode. Né? E quem, se é de comunidade pobre, se é negro, se é louro, se é teólogo e quem não é, esse fica de fora mesmo, fica excluído. Então, quando eu sou a pessoa inteligente, ela tem o poder de derrubar os outros, humilhar as pessoas, né? Qual é o papel do inteligente, de um professor, de um médico, de outras pessoas que trabalham com o povo? É de se colocar a serviço. E não donos do povo. Não donos de um grupo. Não sei se me fiz entender. Então, essas pessoas, elas devem se colocar a serviço dos mais pobres. Esse é o grau que o teólogo, o biblista, uma pessoa liturgista, a pessoa que exerce a função, ela tem um papel de se colocar a serviço. Não ser donos do povo. Então, as pessoas, isso quer humilhar as pessoas, os mais pobres, ou seja, ela ou ele querem humilhar. Seja idoso, seja criança, seja qualquer for. Eles humilham mesmo.
eles humilham. Mas isso eu acredito que seja um problema psicológico muito grande, porque usa o conhecimento para encantar as pessoas, mas faz humilhar elas porque se acham pessoas, reis, rainhas, nobres da sociedade que são donos da verdade. Então, o que é que eu faço com aquela pessoa que tem uma opinião diferente da minha? Como dialogar com essa pessoa diferente de mim? Como podemos ajustar as ideias? Como podemos juntar o meu pensamento de vida com o pensamento de vida do outro, a opinião do outro, para interligar, estar em comunhão junto para o bem comum do outro, o bem comum da comunidade? Porque, infelizmente, as pessoas não sabem dialogar, não sabem ouvir, não sabem gerar uma reflexão para que as pessoas possam viver bem. Aconteceu nesses dias comigo, a pessoa falou que o meu português era ruim, né? Era uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, mas sempre queria humilhar as pessoas porque não podia falar daquele determinado assunto para gerar uma reflexão, né? Naquele determinado grupo. Então eu disse, olha, quem pode me julgar é as minhas condutas do dia a dia, não meu português. Porque se eu sou do Ceará, se eu tenho um sotaque diferente, né, é parte da minha realidade. Porque às vezes a gente acha que o teólogo, um liturgista, um padre, um freio, um pastor da igreja A, da igreja B, se acham os melhores. Mas na verdade, quando a gente trabalha, ajusta a nossa realidade, o Deus tem que começar de baixo para cima e não de cima para baixo. E não focar, jogar os conhecimentos, vamos dizer assim aqui no ditado, vamos dizer do Ceará, de goela abaixo, mas sim dialogar com humildade com o povo. O professor, o teólogo, o biblista, o liturgista, o médico, ou as outras funções que existem na sociedade, têm o direito de cuidar do povo. E não pode se dar o luxo de distanciar o frio quando a nossa comunidade está em chamas. O que passa na mente de uma pessoa de querer humilhar muitos? Humilhar uma pessoa que tem um conhecimento diferente. E o lugar de nós não é a fama, não é o poder, não é o destaque, é o serviço. Se eu sou um tipo de pessoa que sei sair do jogo quando eu participo do jogo. A gente tem que aprender que tipo de jogo eu estou jogando, mas eu também tenho que aprender a sair desse jogo. O povo das comunidades, minha gente, tem sede de aprender. O povo tem gosto, faz as coisas acontecer. Não precisa estar tirando o microfone da pessoa, humilhando a pessoa, porque a pessoa tem um conhecimento diferente, quer estar no ponto de guerra, ponto de contra-ataque daquela pessoa. Principalmente um idoso, uma criança, um jovem, enfim. O povo quer aprender, mas eu posso falar por mim, né, a partir da minha realidade. Eu não posso querer humilhar as pessoas porque pensa diferente, porque ele é negro, porque ele é louro, tem uns olhos azuis, tem uma opinião diferente de mim, tem um olhar diferente a partir da realidade. Então, eu só posso falar a partir daquilo que eu consigo compreender a vida e mais como eu dialogo com a vida do outro, para que a comunidade em si ela gere em comunhão, esteja unida em torno de um objetivo. Não querer machucar o outro, não humilhar o outro, porque tem uma opinião diferente. Seja do seu grupo A, grupo B. Se o grupo é seu, leve para casa. Agora, se ele é do serviço do povo, ela deve estar na mão do povo, junto com o povo. Então, isso, minha gente, é uma ameaça social aos pequenos. Isso é uma ameaça
para as comunidades mais vulneráveis da sociedade. Então, o papel do teólogo, o papel de cada um de nós e a teologia hoje tem uma finalidade: cuidar do povo para que o povo possa gerar uma reflexão e gerar vida no meio da sociedade. Mas às vezes a gente quer ter o orgulho, o poder, o conhecimento alto demais e a gente quer destruir, humilhar o mais pobre, o mais vulnerável. E principalmente aqueles que trabalham com o povo pobre. A opinião é minha, a opinião é isso. Então a gente vai criando camadas que vai afastando o outro. Se eu não conheço bem o outro, se eu não convivo bem com o outro, eu não tenho o direito de estar humilhando, criticando, destruindo a imagem da pessoa. O papel da pessoa que trabalha dentro da comunidade é cuidar da vida e gerar vida para essas pessoas que não têm estudo, não têm conhecimento. Aqui na minha realidade, na minha comunidade, o analfabetismo é muito grande, e principalmente no funcional. O analfabetismo funcional é muito grande. Então, qual é o meu papel como líder de comunidade? Como um intelectual, como uma pessoa como um agente de pastoral que cuida das pessoas. Qual é o meu papel? É cuidar dessas pessoas. Não pegar o meu conhecimento de querer humilhar as pessoas. Não de forçar de goela abaixo. Mas sim gerar vida em plenitude. Então, se o movimento, se a pastoral, o grupo é seu, leve para casa. Certo? Leve para casa. Agora, se é do povo, coloque de volta na mão do povo. E o papel da gente é isso. Fazer que as pessoas se encontrem, se apaixonem pelo conhecimento e pelo estudo. E não querer humilhar as pessoas porque ela tem pensamentos diferentes, dialoga com realidade diferente, com cultura diferente. O preconceito está aí no meio da gente. A gente não enxerga porque não quer. Mas tem que saber dialogar com o preconceituoso e o que está sendo vítima do preconceito. Seja porque ele é teólogo, seja porque ele é negro, seja porque ele é jovem, seja porque ele é de comunidade. Qual é o nosso papel hoje dentro da sociedade? Certo? Então nós vamos ter várias reflexões, né, sobre para que a teologia esteja no meio do povo, para que o povo possa se apaixonar, se encantar, e não colocar minhas ideologias, ideologias que mata, que destrói, minhas ideias desequilibradas, alienadas, meus problemas psicológicos, e jogar nas pessoas que não têm culpa nenhuma. Certo? Então, essa reflexão possa gerar em nós uma experiência de vida bem melhor, para que a gente possa se encontrar, vivenciar uma vida, uma sociedade tão ruim, né? tão destruidora. Por que a gente não pode cuidar também do nosso lar, que é a comunidade? Para que as pessoas da roça, aquele senhorzinho de chapéu de palha, que tira água, que leva lenha, que leva enxada, que leva uma foice nas costas, tem o mesmo direito do que eu. Um direito de vida e de estudo melhor, mesmo que ele não tenha compreensão daquele determinado assunto, ele precisa ser cuidado, valorizado e não humilhado por nós, às vezes, agentes de pastoral, porque só achamos que nós exercemos uma função melhor, nós estamos numa patente melhor, um conhecimento melhor, eu tenho o direito de estar chutando todo mundo, seja idoso, tirando o microfone do idoso, ou querendo humilhar as pessoas. Então, isso tem que gerar uma reflexão em nós, uma reflexão de vida. Tá bom? Um abraço, até a próxima reflexão, né, por trás das palavras, nessa série, né, Uma Teologia para Todos e Todas. Shalom.